E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante num dos cantos mais misteriosos do mapa astral, a Casa 4, que também é conhecida como Fundo do Céu, e é uma casa que desempenha um papel muito importante na revelação das raízes mais profundas de nossa essência, a nossa ligação com o passado, com as bases que moldaram quem somos hoje. Então, se você ficou curioso sobre este assunto, assiste o vídeo até o final e vamos nessa! Mas antes da gente começar o nosso vídeo de fato, eu quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você não curtir o vídeo, depois lá no final você remove o seu like, não tem problema nenhum. Então a Casa 4 é conhecida como o ângulo ocidental ou fundo do céu. É uma das 12 divisões do mapa astral, a qual fica localizada no ponto mais profundo da mandala, na base do céu, e representa questões ligadas à base emocional, raízes familiares e à conexão com o passado. Logo, é intrinsecamente ligada ao lar, à família, à ancestralidade e à sensação de segurança interior. É uma casa angular, ou seja, representa uma área em que nós nos movimentamos ativamente. E conforme Martin Freeman, tem muita importância na auto-identificação. A Casa 4 representa a atividade dirigida para o interior, para os impulsos motivacionais decorrentes da vida doméstica e da educação. O regente da Casa 4 é o signo de Câncer e a Lua, sendo assim, fortemente associada às emoções, à intuição e às memórias. Ela reflete a influência das figuras parentais, especialmente a materna, na formação da psique e dos valores emocionais. A maneira como fomos criados, nossas tradições familiares e os alicerces emocionais que nos foram transmitidos são representados por essa casa. Também está relacionada ao lar físico e ao ambiente onde crescemos. Revela o nosso senso de pertencimento, a relação com as nossas raízes geográficas e a maneira como buscamos estabilidade e segurança emocional na vida adulta. Além de questões relacionadas à propriedade, herança, relações familiares e a sensação de acolhimento. O livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, aponta Vênus e Júpiter como corregentes dessa casa. Também indica uma polaridade receptiva, o ritmo cardinal e o elemento água. A Casa 4 fala do relacionamento com a família, descreve juntamente com a Lua a figura da mãe. É um setor responsável pela personagem da mãe, que fica impressa na pessoa, tanto a mãe física como a mãe figurativa. Essa casa vai revelar o padrão hereditário, recebido e os primeiros anos de vida, portanto é aqui que se formam os pilares da personalidade. Aqueles pilares que vão sustentar os planos e os projetos para uma carreira de sucesso, por exemplo. Nessa casa, o indivíduo desenvolve hábitos e costumes que muitas vezes passam de geração a geração. Pessoas com uma boa Casa 4 tendem a demonstrar aptidão maternal, habilidade para serem boas anfitriãs, hospitalidade, talento profissional para áreas de alimentação, habitação, urbanização e realização de eventos. Entende-se que a Casa 4 é responsável pela manutenção e preservação das tradições de povos e civilizações. Assim como a Casa 1 retrata os começos, a Casa 4 está associada com o passado e o modo como concluímos uma etapa da vida e relações familiares. Também possui relação com o final da vida e retrata as possíveis condições do final da nossa jornada, como estaremos encarando tal experiência. O livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, indica que a Casa 4 é uma casa de conclusões, portanto relacionada aos últimos anos de vida, à finalização de todos os assuntos, à fama póstuma e ao lugar de enterro. Mostra o genitor mais influente na infância, o ser subjetivo, os alicerces sobre os quais se constrói o caráter. Stephen Arroyo, no livro Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, traz que a Casa 4 é a área de ação direta no nível emocional e da alma, de modo que toda a ação neste nível de experiência está além do nosso controle. A Casa 4 representa a nossa privacidade, um ambiente onde nos sintamos bem.
O livro Conhecimento da Astrologia aponta que, para alguns autores, a casa 4 está ligada à mãe, pois corresponde ao signo de Câncer no zodíaco natural, logo significando aquela que protegeu, abrigou, nutriu e cuidou na infância. Contudo, outros autores acreditam que essa casa tenha relação com o pai, e ainda outros afirmam que tem relação com o progenitor do sexo oposto, de modo que no mapa de uma mulher, a casa 4 teria relação com o pai, e no mapa de um homem, com a mãe. Neste mesmo livro também encontramos uma informação de que existe uma associação dessa casa com os órgãos digestivos e o estômago. Conforme o livro Astrologia do Karma, a quarta casa representa o lugar em que encontramos nossa segurança emocional. Também simboliza a capacidade de alimentar, confortar e suprir a necessidade emocional dos outros. Em Os Astros Sempre Nos Acompanham, a autora indica a pergunta-chave da casa 4, que seria: de onde eu vim? O estudo dessa casa pode ajudar a identificar traços comportamentais da pessoa diretamente ligados às experiências de infância, a forma como ela se deixou ou ainda se deixa afetar por elas. Isso não tem necessariamente uma relação com como foram ou como se comportaram os pais, os familiares, mas com as marcas causadas pelas dinâmicas de tais relacionamentos. A casa 4 representa qualquer alimento que seja necessário ao conforto emocional. É aqui nessa casa que é possível ter uma ideia do histórico da pessoa, o que foi ou não registrado emocionalmente e como ela plasmou na subjetividade as experiências vividas no passado e em família. É aqui nessa casa que estão contempladas as relações com as quais podemos contar. Então, analisar essa casa é também apontar para situações capazes de gerar ou alterar o bom convívio familiar. A casa 4 revela o quanto podemos ter sido afetados pela nossa origem, o quanto tendemos a acolhê-la, negá-la, transformá-la e atualizá-la. No mapa astral, planetas posicionados na casa 4 ou fazendo aspectos com o fundo do céu podem fornecer informações sobre as nossas necessidades emocionais, como lidamos com as memórias do passado, a dinâmica familiar e a forma como buscamos nutrir e cuidar de nós mesmos e dos outros. Então, explorar a casa 4 é como olhar para as raízes profundas da nossa identidade, permitindo-nos compreender melhor os padrões emocionais que moldaram quem somos hoje. Conforme o livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, qualquer planeta na casa 4 adia para a segunda fase da vida, ou seja, a partir dos 40 anos, o que indica que pode ser necessário passar dos 40 anos para se libertar da influência familiar vinda da infância. Conforme Arroyo, aqueles que têm uma ênfase na casa 4 necessitam agir no nível emocional mais profundo para poderem assimilar a essência de suas experiências na infância e na juventude. Às vezes é necessário haver um distanciamento físico dos pais, para que possa haver um desligamento das emoções despertadas na presença deles. Então, gente, agora que a gente já viu algumas informações sobre a casa 4, vamos para aquele resumão e depois vamos olhar a casa 4 em alguns mapas. Então, sobre a casa 4, ela é a casa de Câncer e da Lua. A gente viu também que naquele livro da astrologia, uma novidade de 6.000 anos, ele considera também Júpiter e Vênus como corregentes dessa casa. É uma casa cardial, é uma casa angular, é uma casa de conclusões. Então aqui tem algumas palavras-chave: família, lar, raízes, emoções, infância, memória, maternidade, segurança emocional, tradições, ancestralidade, acolhimento, ambiente familiar, autoidentificação, relações familiares, estabilidade emocional, propriedade, herança, conclusão, passado, final da vida, nutrição emocional. Então, o que eu posso buscar dentro dessa casa 4? Que informações ela pode me fornecer? Como vocês já sabem, se vocês têm visto os outros vídeos que eu já postei, eu gosto de usar perguntas e buscar nas casas a resposta. Fica mais fácil. Então, nesse caso, eu posso perguntar: como é que foi a atmosfera da minha infância? Como é que foi a minha infância?
Que tipo de lar tinha na minha infância? Como que foi o lar onde eu cresci? Como que eu senti o meu genitor mais presente na infância? Aí então é a figura paterna ou materna que esteve mais presente durante a infância. O que eu trago da infância para a fase adulta? Como que eu me relaciono com a minha família? Como é que é o meu lar físico? Como que eu finalizo as coisas? E tem muito mais coisas para a gente buscar também, mas essa aqui é uma basezinha, tá? Então aqui eu peguei o mapa da Jennifer Aniston, que a gente já tinha usado no vídeo sobre a casa 3. E a Jennifer Aniston tem a casa 4 começando no signo de Capricórnio. Então, a lógica diz o quê? A lógica diz que as qualidades do signo de Capricórnio influenciaram a infância dela, influenciaram o ambiente em que ela cresceu, influenciaram a relação dela com a família e todos esses assuntos relacionados com a casa 4. Então, vamos lá, vamos tirar uma base, tá? Como é que foi a atmosfera na infância da Jennifer Aniston? Tá certo, não tá certo? Eu não tenho como dizer, tá? Porque eu não encontrei isso quando eu fui pesquisar. Fica bem difícil a gente ter certeza, porque isso quem sabe é ela, né? Mas vamos imaginar, vamos ver com base aqui o que dá para pegar. Então, Capricórnio geralmente traz um ar de disciplina, de distância emocional. Por que distância emocional? Porque o Capricórnio ele é muito focado no trabalho, né? Geralmente no trabalho, na carreira, nas questões do status social. E ele acaba deixando as questões da sensibilidade dele meio de lado, tá? Então é por isso que eu falei em distância emocional. Uma atmosfera de sociabilidade, pois Aquário também está aqui. Aquário está ali. E esse Aquário é bem importante, porque a parte que tem relação com esse Aquário é a parte que a gente consegue ver. Porque o Aquário é o social, é o que fica... é o que as pessoas conseguem ver, vamos dizer assim, mesmo estando ali numa área que é muito privada. Além disso, Aquário serve para indicar a sua origem numa família de artistas, afinal é um signo que tem relação com arte. Como é que foi o lar? Aqui eu não vou entrar muito em questão de lar físico, tá? Mas enfim, vamos ver o que dá para pegar ali, ó. Capricórnio dá uma ideia de bom status social, uma casa sólida e convencional. Porém, Aquário aqui dá uma ideia de liberdade para os aprendizados, para expressão. Eu não me aprofundei em nada, tá? É só o básico, com base no signo, tá? Eu não entrei ali na questão dos planetas, nem em questão de aspecto, nem em questão de regência. É só o signo que está na casa que eu tô vendo. Então, como a Jennifer Aniston, ela vem de uma família de artistas. Então, a gente já imagina que ela teve mesmo essa questão mais pública até. Tipo, a atmosfera na casa, o lar, enfim, o que ela sentiu no lar pode ter sido muita solidez, né? Talvez até uma certa frieza dos pais, por conta desses pais estarem voltados para o trabalho ou voltados para as questões de relacionamento com o público. Às vezes, talvez ela possa ter ficado um pouquinho ali meio de lado. Se foi assim, não sei. Então, como que ela sentiu o genitor mais presente na infância dela? Então, ela pode ter sentido essa pessoa emocionalmente distante, por causa do Capricórnio, disciplinada e prática, preocupada com questões de aspecto social, questões de trabalho, mais do que com a família. Ela também pode ter percebido a questão da arte muito nesse genitor, até porque ela é filha de 2 atores, né? Tipo, de um ator e de uma atriz. Então ela conviveu com essa realidade desde muito cedo. Tanto que esse é o caminho dela na vida, né? Ela seguiu isso daí. É como se ela tivesse seguido aquilo que os pais fizeram. Embora ela tenha, de repente, outras coisas. Ela faça também outras coisas. Da parte de Aquário, que eu não citei ali, tá? Eu citei a parte de Capricórnio, mas a parte de Aquário, ela pode ter sentido que a figura paterna ou materna, enfim, tenha dado muita atenção para os amigos, para os fãs, vamos dizer assim, para essas questões mais sociais mesmo, e as questões da família ficaram talvez num segundo plano. O que ela traz da infância? Talvez ela traga uma capacidade de ser dedicada a questões de trabalho, né? Capricórnio, carreira e com as coisas domésticas.
Por que doméstica? Porque está na casa 4, né, que tem a ver com o lar também, com o lar físico, então coisas domésticas. Ela também traz disciplina e organização, praticidade e objetividade. Também traz todo o talento artístico, né? A base artística dela vem dali. Eu não coloquei aqui, mas enfim. Talvez até uma facilidade em lidar com as pessoas também vem dessa infância, porque ela já convivia com isso. Então ela pode ter aprendido a ser uma pessoa bastante liberal, bastante independente, bastante racional, ter as suas próprias ideias. Isso aí ela pode ter aprendido durante a infância dela. Como é que é o relacionamento dela com a família? Pode ser um relacionamento sem muita sensibilidade, um relacionamento prático e objetivo. Pode haver um certo tradicionalismo e convencionalismo, porque Capricórnio tem a ver com as tradições, com aquilo que é consolidado, com aquilo que já está certo. Então ela pode ter um lado, eu acho que é o lado que fica mais escondido das pessoas, vamos dizer assim, que é um lado extremamente tradicional. Mas ela tem o lado que as pessoas acabam tendo acesso, que daí é um lado mais liberal. Talvez ela mostre, talvez o que as pessoas vejam seja uma relação mais de amizade com a família. Uma relação até um pouco mais distante, sem muita proximidade. Como que ela finaliza as coisas? Então os finais podem ser planejadas, porque o Capricórnio gosta de planejar, né? Então ela finaliza buscando outros resultados, talvez. Os finais também podem acontecer de maneira prática e objetiva, com muita responsabilidade. Então ela vai pensar antes de finalizar as fases da vida dela. Então aqui eu peguei 2 pontos sobre a vida da Jennifer Aniston para a gente poder ilustrar isso daí, porque é bem difícil você encontrar coisas que tenham relação com a casa 4, até porque a casa 4 é a casa daquilo que fica privado. E no caso dela, algumas coisas vêm a público por conta da carreira de atriz dela, senão a gente não tinha acesso a essas coisas. Então a gente sabe que ela nasceu na Califórnia, que ela cresceu em Nova York, ela tem 2 meio-irmãos, que eu já falei no outro vídeo. Sobre a família, Jennifer Aniston vem de uma família de artistas. Seu pai, John Aniston, é um ator grego-americano conhecido por seu papel na novela Days of Your Lives. E sua mãe, Nancy Down, também era atriz. Os pais se divorciaram quando ela tinha 9 anos de idade, e isso logicamente teve um impacto na sua vida e nos relacionamentos futuros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.